Bom dia, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Nesta manhã de hoje eu quero render graças ao Senhor por mais essa oportunidade. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Eu quero meditar um pouco aqui hoje, né? No livro de Aleluia, Coríntios, capítulo 14. Alguns versículos que falam sobre os dons, né? Os dons espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Eu agora encontrei um lugarzinho aqui maravilhoso para deixar a palavra do Senhor. E aqui na sala. Antes era no quarto. Eu gosto muito do meu quarto. E a maior parte do tempo eu fico lá quando eu não estou trabalhando. E aí eu encontrei esse lugarzinho aqui maravilhoso aqui na sala, né? E aqui, no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons espirituais, né? Glória a Deus por isso. Capítulo 14, a partir do versículo 1. Diz assim: o dom de profecia é superior ao de línguas. Ou seja, aqui ele começa falando que os dons de profetizar, né, tá acima de oração em línguas, né? Porque quando você profetiza, você está profetizando algo na vida das pessoas, né? E o dom de línguas também é bom porque você, orando em línguas, você está se edificando. Mas quando você ora em língua, que você consegue ter o entendimento daquela oração, aí sim você vai estar entregando algo que Deus está falando através da língua dos anjos para aquela pessoa. Mas muitas pessoas, elas oram em língua, mas elas não têm um discernimento da oração, né, de línguas. Mas outros têm, uns não têm, né? Uma vez eu estava lá na igreja que eu congreguei e veio um pregador de fora e ele começou a orar em línguas. E para honra e glória do nome do Senhor, naquele dia, ele orava em línguas e eu entendia perfeitamente o que ele estava falando. Mas acho que eu me entusiasmei tanto, fiquei tão feliz que pronto, eu não consegui mais entender. Mas foi só uma vez que aconteceu isso comigo. A pessoa tá ali orando em línguas e eu entendi perfeitamente o que ele estava falando. É como se ele estivesse falando a nossa própria língua, né? Então aquele dia eu fiquei tão feliz, eu fiquei muito cheia, assim, sabe, do Espírito Santo. Foi uma experiência muito boa. Mas não aconteceu mais. Talvez eu não tenha buscado mais, né? Porque aqui até fala sobre a busca, né? Por aquilo que você quer, seja os dons. Se você quer um dom, se você quer falar com Deus diferente, se você quer ter um interpretamento da palavra, quando você for ler a Bíblia, quando você for ministrar a palavra do Senhor, convida o Espírito Santo para estar contigo, né? Convida ele para te dar o entendimento, a sabedoria, a autoridade, a ousadia do Espírito, para quando você for ministrar, você saber o que você está ministrando, né? É isso que nós temos que fazer todos os dias, né? Então, nesta hora de hoje, nesta manhã de hoje, eu quero chamar a presença do Espírito Santo mais e mais para as nossas vidas. Buscar os dons espirituais como interpretação, interpretez e sabedoria, porque não tem sido fácil, tem sido muito difícil, né? A própria palavra do Senhor vai dizer que nos últimos dias, se nós, os servos do Senhor, não vigiarmos, até nós vamos ser enganados. Então, como é que nós não vamos ser enganados? Se nós buscarmos a presença de Deus e pedir a misericórdia dele, que nunca nos faltou, né? Mas nós temos que pedir cada dia mais para que ele tenha misericórdia de nós, mais e mais, para que nós não sejamos enganados. E que nós não devemos temer ao homem da terra, mas sim temer a palavra do Senhor e principalmente ao dono da palavra, né? Que é Ele, Deus, né? E que Ele venha fazer nesse dia de hoje, nas nossas vidas, né? Aquilo que Ele quer fazer, o que Ele tem preparado para mim e para você. Porque muitas vezes nós pedimos e pedimos mal. Às vezes a gente pede algo ao Senhor e o Senhor nos dá e Ele dá, a gente pega com uma mão e joga fora com a outra mão, né? Então nós temos que ter muita sabedoria quando for pedir alguma coisa a Deus, que seja algo que vai nos edificar e edificar outras pessoas, né? Então nesta manhã de hoje, que o Senhor venha falar contigo e principalmente venha falar comigo que estou aqui, né, ministrando a palavra dele. E que o Senhor venha me dar sabedoria, autoridade, interpretez, para que eu possa passar para vocês aquilo que é bíblico, não o que eu quero, mas aquilo que é bíblico.
o que vai estar aqui aliançado com a palavra do Senhor, amém? Soberano e eterno Pai, nesta manhã de hoje, eu me coloco mais uma vez na tua presença, quero agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso, aleluia. Hoje eu tive o privilégio de acordar bem cedinho, eu acordei 6 horas e fui para o joelho porque o Senhor é fiel, aleluia. E eu quero render graça porque é maravilhoso nós despertarmos e ir para os pés do Senhor. Deus amado e santo, que o Senhor venha descer sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que a tua presença, Senhor, seja notória e real na casa de cada irmão que vai receber esse vídeo. Pai, que a tua mensagem seja levada, Senhor, aleluia. De casa em casa, Senhor, aleluia. Que as famílias sejam edificadas. Espírito Santo de Deus, e que tu venha permanecer com eles e permanecer comigo. Pai amado e querido, nos levanta de uma forma extraordinária para levar o teu evangelho, Pai. Pai, que nós não vamos ter e nem fazer acepção de pessoas, porque nem tu, aleluia, que és o Todo-Poderoso, faz acepção de pessoas, quanto mais nós, que não somos nada. Como a tua palavra diz, nós somos reles bichinhos de Jacó. Nós somos menos que pó, porque é isso que nós somos, pó. A tua palavra diz que do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. Por isso, Senhor, nós não temos que querer, meu Deus, aleluia, ser, aleluia, melhor do que ninguém, Pai, aleluia. Mas nós temos que ser gratos a Ti pelo dom da vida, pelo dom da Tua palavra, Senhor. E que nós possamos abraçar, aleluia, as pessoas como nós queremos ser abraçados. Deus, que todo espírito de religiosidade caia por terra. Porque o Senhor não se agrada dos religiosos. E quando eu falo religioso, aleluia, louvado e agradecido é o Teu nome. Glória a Deus. Nós sabemos que religioso é aquelas pessoas que acham que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo porque são servos. Aleluia. Mas estão muito enganados. Uma coisa é nós servirmos a Deus, outra coisa é nós sermos religiosos demais. Nós temos que perseverar na tua presença, continuar, mas a religiosidade não agrada ao Senhor. Amém? Amados, tem pessoas que confundem religiosidade com religião. Você ter a sua religião é uma coisa, você ser religioso demais é outra. Tem pessoas que dizem, eu não posso andar com uma pessoa que não conhece a palavra. E como que ele vai conhecer se você não anda com ele? Eu não posso ir na casa de uma pessoa que escuta música do mundo, que bebe, que fuma. Não, como é que que essa pessoa vai conhecer a Deus se você não quer ir na casa dele? Se você não quer abraçar ele? Eu não posso usar brinco, vamos supor. Eu não gosto de brinco grandão, não gosto, irmãos. Eu já gostei muito, hoje eu não gosto mais. Se eu nem cuidar que eu tô com esse aqui, eu usei esse aqui porque eu falei, vou usar um brinquinho para ficar um pouquinho diferente ali com meus irmãos. Então, isso aqui, meus irmãos, não quer dizer nada. Nada. Isso aqui quer dizer tudo para Deus. Você tem que carregar ele aqui e aqui. Para quando sair algo daqui, seja aquilo que está aqui, na palavra do Senhor. Então você tem que ministrar a palavra do Senhor, principalmente para aqueles que não conhecem. Eu e você temos que andar na casa das pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. E aqueles que conhecem, nós temos que chamar para nos ajudar a estar ministrando a palavra do Senhor. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor e não conhecem Ele. Por que a Bíblia diz que naqueles últimos dias, o primeiro será o último e o último o primeiro? Porque muitos que têm anos e anos que estão na presença do Senhor não conhecem. Por falta de sabedoria, porque não conhecem a palavra. Só escuta, mas não medita. Então nós temos que ouvir a palavra e meditar nela. Para ver se verdadeiramente as pessoas estão falando aquilo que a palavra diz para nós. Esse dia eu falei assim, eu não gosto de usar, eu usava muita calça. Minhas roupas eram só calça e shorts. Mas um dia o Espírito Santo de Deus, isso é de pessoa para pessoa. Isso não quer dizer que você não possa usar uma calça, um short. Isso não quer dizer. Você não pode escandalizar. Você que é servo do Senhor, você que anda com Deus, não pode escandalizar. Como é que eu falo que eu sou serva de Deus e vou usar um short mostrando desculpa da palavra, né? Não pode. Então, se eu sou uma serva do Senhor, eu tenho que me comportar como tal. No falar, no andar, no me comportar, né? E às vezes tem coisas que a pessoa faz que deixa a desejar. Tá pior do que aqueles que não conhecem a palavra, né? Então, aí eu usava calça, como eu falei aqui, eu gostava demais de calça. E eu falava, acho que nunca uso vestido, porque eu não gosto de vestido. Eu usei vestido quando eu era criança, quando eu era jovem. E aí, um dia,
quando eu aceitei Jesus, que eu ia saindo pra rua, a rua estava vazia. E estava só eu e Deus. E quando eu fui chegando bem na esquina para mim, que eu ia vir na rua, eu me senti assim, algo me incomodou. E eu falei, oxe, eu estava de calça, eu estava me sentindo como se eu estivesse sem roupa nenhuma. Falei, que negócio estranho. Aí eu fiquei meio que assustada, mas eu não conseguia andar, dar mais nem um passo para frente. E eu falei, e agora? Aí era como se eu visse uma voz falando assim, muda as tuas vestes. E eu, oxe, mas eu estou de calça, estou me sentindo como se eu estivesse nua. Então, meus amados irmãos, isso ali foi algo, eu e Deus. O Espírito de Deus falou comigo. Isso é diferente. Isso não quer dizer que você não possa usar uma calça. E hoje, eu uso calça para quê? Para trabalhar. E até mesmo quando eu vou de casa para o serviço de calça, depois de muitos anos, ó. Tinha muitos anos que eu não usava calça. Mas nesse emprego que eu comecei a trabalhar há 3 anos e pouco, exige que você... Eu falei, eu posso vir de saia? Não, lá não pode. Nem a saia lá embaixo, no pé, não pode. Tinha que ser de calça. Porque lá a gente trabalha com homens e mulheres. Então, eles acharam melhor que ninguém usasse saia ou vestido, as mulheres, né? Não podia vestir saia nem vestido, tem que ser calça. E eu falei, e agora? Precisava do emprego, mas eu sei que eu não ia me sentir bem de calça. Eu fui pro joelho. Eu fui orar a Deus, falei, Senhor, eu preciso desse emprego. Mas eu não me sinto bem, eu não dou conta de usar calça. E ali eu comecei a orar. E hoje eu consigo ir pro serviço de calça, por quê? Porque é uma coisa que eu preciso. Isso não quer dizer que eu vou andar por aí. E se eu me sentisse bem de novo, tudo bem. Mas Deus, quando Ele tira algo de você, Ele tira mesmo. Eu não me sinto mais bem de calça. Vou pro serviço de calça, volto, pronto. Não uso short de jeito nenhum. Uso short por baixo das roupas, da minha testa, né? Mas, meus amados, é por isso que o apóstolo Paulo começa falando, né? Sobre os dons espirituais. Porque você tem que saber ter entendimento, interpretação e discernimento do que é e do que não é. Daquilo que Deus está falando para você e daquilo que é da sua própria cabeça, do seu coração, do jeito do seu coração, da sua mente. Quando Deus fala comigo e contigo, Ele fala claramente. Quando Ele coloca um desejo no nosso coração, Ele garante. E Ele faz. Porque eu tenho vivido isso todos os dias. E quando eu tento fazer diferente, eu só levo lapada. Quando Deus fala, essa é a roupa que você vai hoje para a igreja, que eu pego outra, eu posso ficar quietinho no meu canto da cabeça, senão eu vou passar por um estreito. É desse jeito. Mas é porque eu desobedeci. E quando nós desobedecemos, o Senhor, Ele faz o quê? O Senhor, Ele corrige. Porque Ele corrige aqueles que Ele ama. Não é porque Ele, que Deus não. É porque Ele nos ama. E quando Ele nos corrige por amor, né? E vamos ministrar aqui na palavra um pouquinho. Eu comecei a falar, né? E o Senhor começou a falar no meu coração. Que tinha pessoas que precisavam ouvir, né? Então, meus amados irmãos, que Deus venha nos dar cada dia mais a interpretação de quando é Ele falando e quando é nós mesmos, o que nosso desejo, aquilo que nós queremos. E aqui ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Aqui o apóstolo Paulo já começa dizendo que nós temos que seguir o amor. O amor é o melhor dom que Deus nos deu. O amor está acima das profecias, está acima da oração em língua, das orações, porque se não houver amor, como que vai haver oração? Como que você vai orar por uma pessoa que você não ama? Eu já vi pessoas falando assim, eu vou orar para Deus matar fulano. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, quem já vai dizer isso? Como é que ora para Deus matar uma pessoa? Deus não precisa que eu ore para Ele matar ninguém. Se Ele quiser, Ele vai lá e mata, porque Ele é dono da vida. Ele dá e Ele tira, porque Ele é Deus. Então eu não preciso fazer isso. Eu tenho que orar para aquela pessoa que está me prejudicando ou fazendo algo comigo, reconhecer quem eu sou em Cristo e quem é Cristo para mim. Só isso. E isso é o dom do amor. A gente tem que amar as pessoas como elas são. Né? Então aqui está falando sobre o dom do amor. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aleluia. Principalmente o de profetizar. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos profetizar algo na vida da pessoa. Profetizar aquilo que não é bom. A gente tem que profetizar aquilo que Deus está mandando a gente profetizar e o que é bom. Aleluia. Porque o que fala
fala línguas estranhas, não fala aos homens, senão a Deus. Ou seja, se eu oro em línguas dos anjos, em mistério, e eu não interpreto, eu não estou orando para as pessoas, mas para mim mesmo, porque é Deus, é eu e Deus. Deus está falando comigo em mistério, enviando a mensagem para os anjos em mistério para falar comigo, e eu estou orando em língua, eu não estou entendendo o que Deus está falando comigo, mas eu sinto algo tremendo, algo forte, que eu quero, sabe, quanto mais eu falo em línguas, eu quero falar, eu quero entrar em mistério e tudo, mas porque Deus está edificando a minha alma, o meu corpo, a mim mesma. É Deus que está falando comigo, em mistério. É isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui, né? Senão a Deus, porque ninguém o entende. Ninguém entende. Só quando o próprio Deus dá o entendimento para nós. E em espírito fala de mistério. Aleluia. Porque quando nós estamos orando em língua, nós estamos falando em mistério. Deus está falando conosco em mistério. Aleluia. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Quando eu profetizo, quando eu chego para você e digo assim, assim diz o Senhor. Aleluia. Essa palavra é muito forte, né? Assim diz o Senhor. Quando eu chego para você e eu falo, assim diz o Senhor, quando Ele está falando comigo para falar com você, aí eu vou e passo para você aquilo que o Senhor está falando, eu estou dizendo que Ele falou comigo para falar com você. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu estou falando o que Deus está falando para você, ou para correção, ou para te corrigir, porque Deus está mandando, ou para edificar, ou exaltar, aleluia, exaltação ou correção. Então, isso aí é Deus falando, a profecia, quando ela vem de Deus. Porque tem muitas profecias hoje em dia que não é de Deus, é da própria carne. Você espere, nada. Tem profecias que Deus fala com você hoje, amanhã acontece. Tem profecias que Deus fala para você e conta os dias. Amados, eu já ouvi muita coisa aqui em Brasília. Já vi muita coisa. Deus já fez muita coisa, coisas extraordinárias. Então, um dia Deus mandou falar para uma irmã, essa irmã que eu falo muito dela aqui, a irmã Edna, ela era uma mulher muito sofrida. Hoje ela está na UTI, eu amo muito ela. E um dia eu estava trabalhando na casa da filha dela, e Deus, quando eu cheguei ali, eu estava tão cansada, eu falei, eu quero ir embora cedo hoje, que eu estou muito cansada. E o Senhor falou assim comigo, tu não vai sair daqui hoje sem falar com ela. Só que a irmã Edna não estava lá. E eu falei, ué, a irmã Edna não está aqui. Mas antes de eu terminar, ela chegou lá. Quando eu vi ela, eu me arrepiei. Comecei a me arrepiar. Falei, meu Deus, eu não vou falar isso. Não. Eu não vou falar. E aqui, aí eu fiquei ali, né? E a pastora falou assim, tá acontecendo alguma coisa com você? O que tá acontecendo? E eu falei, pastora, Deus mandou falar um negócio para a irmã Edna, mas eu não tenho coragem. E ela falou, pois você não vai sair daqui sem falar. Não, deixa eu terminar logo. Aí terminei o que eu tinha que fazer. Aí eu queria sair de fininho. Eu queria fugir, porque eu não queria falar aquilo. E a pastora, aí pode voltar e falar o que Deus mandou você falar para minha mãe. Falei, pastora, por que a senhora mesmo não fala isso? Que Deus mandou foi você, não foi eu? E eu não sei como é o recado. Irmãos, foi tremendo. Foi tremendo. Eu falei para ela do que Deus mandou. E Deus falou para ela, conta 3 dias a partir de hoje. Do contado os 3 dias certinho, quando deu 3 dias, aconteceu exatamente o que Deus mandou eu falar para ela. Nesse dia, nessa época eu fazia faxina nos lares, né? Nesse dia eu já estava fazendo faxina em outra casa. E nem estava me lembrando, 3 dias certinho. E ali uma irmã, outra irmã, e elas tentando ligar para mim falar, né, o que aconteceu. Porque você tem que falar aquilo que Deus falou com o profeta e aquilo que Deus fez, porque se foi Deus que falou, vai se confirmar. E se você passar para ele, você não vai estar, colocando ele nas alturas, mas você vai estar edificando. Para quando Deus falar, ele ter certeza que foi Deus que falou. E aí a irmã dela me ligando, mas eu não atendi o telefone, não consegui entender, ouvir. Aí a dona Nora me ligou e falou, minha irmã, então todo mundo te ligando para te avisar o que aconteceu. Eu, foi. Ela foi comigo quando eu falei, meu Deus. Então, irmãos, eu não estou contando isso aqui para me vangloriar, não. É para gloriar e glorificar o nome de Deus. Porque Deus, ele é fiel. E quando o Senhor manda você falar, quando Deus manda você falar, não tenha medo. Seja para edificar, seja para exortar, seja para exaltar, seja para conserto, fale. Porque é Deus que está mandando você falar. E Ele garante. E ai daquele que se levantar contra você. Irmãos, eu já vi Deus descer pessoas à sepultura por amor a um profeta. Aqui nesse mundo que nós vivemos no dia de hoje. Não é que está escrito na Bíblia, não. Porque você via muito mais antigamente aqui. Se você for meditar a palavra,
Você vê que toda vez que um profeta se levantava para falar com uma pessoa, que a pessoa se levantava contra o profeta, ele morria na mesma hora. Hoje Deus ainda está tendo misericórdia de nós, que às vezes os profetas vêm falar, a gente fica com raiva às vezes e não quer nem ouvir. E ainda Deus ainda poupa a sua vida. Mas eu já vi um jovem morrer aqui em Brasília, ali no Lago Sul. Eu vi por causa da rebeldia, porque se levantou contra o servo de Deus. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Porque ele não mudou, ele é o mesmo Deus. Eu posso ter as minhas falhas, os meus erros, mas ai daquele que brinca com o servo de Deus. Tem profecia que demora 1 ano, mas ela chega. Mas tem outra que é assim, ó, no estalar de dedo, no piscar de olhos. Então por isso nós temos que respeitar os servos de Deus. Se você não acredita, se cale. Mas não fale. Não blasfeme contra o povo de Deus. Principalmente não blasfeme contra o Espírito de Deus. Porque quando você está falando, é o Espírito de Deus que está falando na tua boca. Amém? Hoje o Senhor quer falar comigo e contigo aqui na palavra. Aleluia. E aqui no versículo 4, ele diz: o que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Aleluia. E edifica a igreja. E eu quero que todos vocês faleis línguas estranhas. Aleluia. Então Paulo está dizendo: falemos. Eu quero que todos vocês falemos em línguas estranhas. Aleluia. Então, Paulo está falando aqui que quer que todos da igreja, todos servos de Deus, falem as línguas dos anjos. Para ser edificado. Tem pessoas que é tão religiosos que falam, gente, eu não entendo como é que a pessoa vê na Bíblia falando isso aqui e fala que não acredita em línguas estranhas. Ah, não sei o que está falando. Tem gente que fala desse jeito, eu já vi isso. Ah, não sei nem o que essa pessoa está falando. Às vezes imita a gente, achando que é uma brincadeira. Mas olha o que a palavra está dizendo. Paulo ressalta aqui, versículo 5. Ele está falando. E se você abrir qualquer Bíblia, seja ela essa daqui da mulher, que eu estou ministrando da mulher, seja ela a do evangélico, que o povo acha que a Bíblia fala diferente. Não. A do católico só é diferente os capítulos, porque às vezes a minha irmã ela é católica e ela me pede para traduzir alguns versículos para ela. Ela fala: ó, eu vi uma palavra aqui em tal capítulo, livro tal, capítulo tal, olha aí para mim. Aí eu vou ver na minha, não é aquele capítulo, é um anterior ou o seguinte, só muda isso. Mas a palavra é a mesma. E lá, no livro, você pode ir lá, você que é católico, ou, né, pode ir lá, pegar a sua Bíblia e ver lá no 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5, você vai ver, aqui no finalzinho do versículo 5, Paulo falando que ele quer que toda a igreja fale em línguas estranhas, em língua dos anjos, que ele fala assim, né, em línguas estranhas ele fala, mas muito mais que profetizar. Olha, ele prefere que você fale a língua dos anjos muito mais do que profetizar. Porque a língua dos anjos vai edificar você. Vai te levantar espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus, isso aqui é muito forte. Do que profetizar. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. A não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Sabe por quê que quem fala em língua estranha está falando aqui? Olha, porque o que profetiza está acima do que fala em língua estranha. A não ser, ele fala assim, né? Que você tem o discernimento, o entendimento, a interpretação da língua que você está falando. Para você orar em língua estranha e passar para a igreja o que você está falando. O que Deus está falando para você. Aí você também vai ser uma profecia, né? Porque Deus ali naquela língua está falando, edificando e profetizando. Então, se nós conseguirmos interpretar, se nós começarmos a orar e pedir ao Espírito de Deus que nos faça entender essa língua, nós vamos estar edificando não só nós, mas também a igreja. Ou corrigindo a igreja, aleluia, né? Ou edificando, algo assim. Mas nós temos que interpretar. Quando nós não temos a interpretação na língua dos anjos, nós estamos edificando só nós mesmos. Aleluia. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos
aproveitará. O que aproveitaria? Se vocês não falassem ou por meio da revelação ou de sinais, ou de profecia, ou de doutrina. Então, ele está dizendo assim, ó, do que adiantaria eu falar com vocês a línguas estranhas se eu não tenho discernimento? Para você não vai adiantar. Se você não estiver conectado no Espírito, não vai adiantar. Porque do que vai adiantar eu falar, se não for... porque tem igreja que fala assim, se você não orar em línguas estranhas é porque você não foi batizado com o Espírito. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque eu comecei a falar em línguas dos anjos antes de eu ser batizada. Antes de eu aceitar Jesus, eu já orava em línguas estranhas. Antes. Então isso é um dom que Deus dá pra gente. Porque a Bíblia diz que desde o ventre você já é escolhido. Ou seja, desde o ventre eu já era escolhida de Deus. E você também. Então quando eu já comecei a orar em línguas, nem eu ficava... Meu Deus, porque eu quero ficar assim estranho. Eu ficava com medo porque eu não entendia. Mas quando eu comecei a entender, e é isso que Paulo está dizendo, do que adianta eu orar e entregar um mistério de língua se você não está recebendo? Então eu tenho que começar a orar e pedir ao Senhor, Senhor, quando o Senhor for passar algo para alguém em oração em línguas estranhas, que eu possa ter o discernimento, que o Senhor possa me dar esse discernimento para falar a língua estranha, mas também transmitir o que o Senhor está falando. Porque aí a pessoa vai ser edificada e também a profecia vai estar se dando àquela pessoa. Aleluia. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazemos seja flautas, seja citar, não forem sons distintos, como se conhecerão o que se toca com a flauta ou com a citara. Ele está falando que ele está dando uma interpretação. Da mesma forma que a igreja não vai ser edificada quando eles não entendem, é a mesma coisa dele tocar uma flauta e você não entender a letra daquele cântico ali, né? Você não entender. Que toque é esse que esse homem está tocando? O que é isso ali que está tocando com a flauta? Eu não estou entendendo nada. Então, é a mesma coisa. Você vai ser edificado por aquele louvor se você não estiver aliançado com aquele louvor, com o entendimento daquele louvor. Como que você vai ser edificado? Né? Então, quando a igreja, amados, teve uma Santa Ceia na Assembleia que eu estava lá, amados, foi muito tremendo. As meninas começaram a louvar e o Espírito de Deus desceu naquele lugar. Foi muito, muito, muito forte. Amados, nós começamos, a igreja toda entrou em mistério. Mas todo mundo estava sentindo, porque todo mundo estava sendo edificado. Ficou igual uma orquestra. Tudo no mesmo som, tudo a mesma, sabe, a mesma sintonia. E eu falei, meu Deus, que privilégio. Que privilégio que nós estamos tendo hoje aqui, né? De receber a tua presença dessa forma. A gente recebe todos os dias, a gente recebe em casa, na rua, mas foi algo sobrenatural dentro da igreja. Parecia uma orquestra, foi tremendo. Então é isso que Paulo quer explicar para nós, né? Que não adianta, meus amados irmãos, eu falar algo para você se você não estiver entendendo. Então eu tenho que pedir a Deus o dom da interpretação, da leitura, das línguas estranhas, para que você venha entender, para que não só eu seja edificada, mas você também. E você, não é porque você não fala em línguas estranhas que você não tem o Espírito Santo de Deus, não. Isso não tem nada a ver. A partir do momento que você aceita Jesus, que você ergue as tuas mãos e que diz que você crê que Ele é o Filho de Deus, pronto. Você já tem o Espírito de Deus. Aí você vai mergulhar as águas, que é o batismo nas águas, para concluir aquilo, né? Só para testificar mais e mais em você, que você é sim um escolhido, um chamado. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, porque, né, muitos não querem mais. Deus não faz acepção de pessoas como o homem faz, não. Deus não faz acepção de pessoas. Se fosse assim, Jesus não tinha andado com as prostitutas, né? Jesus não tinha andado com os leprosos, que naquela época ninguém queria chegar perto dos leprosos. Olha, gente, lê Bíblia para vocês verem o que é que a Bíblia fala a respeito daquele que está acima de todos nós.
Eu já vi pessoas blasfemando contra Deus. Eu já ouvi, só para dizer que estava falando. E eu ficava assim olhando e falava, coitado. A misericórdia de Deus estava sobre ele, ele nem sabia. Porque se Deus não tivesse misericórdia dele, Deus teria fulminado ele na mesma hora. Porque ele não está brincando com um homem, comigo, com você. Está brincando com aquele que tudo pode. Aquele que sabe, aquele que fez. Aquele que era desde o princípio. Amados, eu tenho até medo de abrir minha boca para falar algo. Sabe que Deus não mandou, porque é muito forte, aleluia. É muito, muito forte. Eu tenho muito cuidado quando eu vou falar algo da parte do Senhor, porque é sério. Você não está brincando com uma pessoa, um ser humano, com uma pessoa qualquer, não. Você está brincando com aquele que tudo pode. Às vezes nós falamos coisas, né? Nós não, porque graças a Deus não. Eu falo nós porque é a maneira de falar. Brincando com coisas que nós não entendemos. E é por isso que é bom, nós temos que ministrar a palavra. Meditar. Eu estou muito grata a Deus hoje por essa palavra. Já tem uns dias que Deus trouxe essa palavra para o meu coração, para me estar deixando aqui. E eu só enrolando. Era para me ter deixado ontem. Mas como eu deixei uma logo cedo, eu falei, depois eu vou ver essa outra. Mas era para me ter deixado desde ontem. Então, amados, que nós vamos ministrar a palavra. Pedir ao Espírito de Deus que nos dê desejo de ministrar a palavra, de meditar, ouvir a palavra do Senhor e meditar nela também. Porque não é só a profecia, não. É a palavra. Amém? Eu não vou mais falar sobre a palavra. Depois, mais tarde, eu vou continuar aqui no versículo 9. Porque vai ficar um vídeo muito grande. E eu quero que você receba de Deus. Amém? Então, até aqui. Então, que nesta manhã de hoje, o Espírito Santo de Deus venha falar comigo e contigo. Ele já falou comigo através da palavra. Foi muito bom essa palavra aqui, né? Foi maravilhoso. Então, eu meditei até o versículo 9, depois eu vou meditar a partir do versículo 9 em diante, para nós continuar essa palavra aqui. Aleluia. Tem uma leitura também que eu quero fazer aqui ainda para nós, que é muito boa. E essa semana eu vou pedir a Deus que me ajude para que eu faça do jeito que o Senhor quer e não do jeito que eu quero. Para que, às vezes eu prego cedo, às vezes eu prego mais tarde, não. Eu quero estabelecer um horário para deixar os vídeos, né? Então, nesta hora de hoje, ouça a palavra de Deus, leia a palavra do Senhor e receba da parte do Senhor. Que nesta hora de hoje o Espírito Santo de Deus esteja te visitando. Pai, nesta hora eu quero render graça pela tua maravilhosa palavra. Meu Deus, porque o Senhor falou profundo comigo através da tua palavra. O Senhor me deu até a interpretação do que o Senhor estava falando aqui conosco. Deus, obrigada porque o Senhor me escolheu e o Senhor me chamou. Deus amado e santo, louvado e agradecido é o teu nome por essa palavra. Eu quero render graças a ti, Senhor, porque a tua palavra ela nos edifica, ela nos transforma, ela nos modifica. Senhor, é aquilo que ainda precisa ser modificado em nós, que o Senhor venha fazer. E aonde a tua palavra chegar, Senhor, que pessoas venham se render, alabaxou de cantaraias, se render aos teus pés, de cantaraias, e que as pessoas venham entender o significado da tua palavra e quem és tu, dono da palavra. Deus, que nós não viemos te buscar por ouro e prata, porque isso é o de menos, mas que nós viemos te buscar pelo prazer de estar na tua presença. Que nada neste mundo venha nos parar. Ai, de calabachou. Meu Deus, que palavras vãs não venham nos tocar. Que o Senhor venha nos dar entendimento e discernimento do que é verdadeiramente te servir. E abraçar os nossos irmãos como nós queremos ser abraçados. Deus, levanta pessoas dentro e fora da tua igreja para fazer o teu id, para ministrar o teu evangelho, porque está escasso. As pessoas não querem mais ministrar a tua palavra. Alabaxou de canto e lei de calabachai. Mas as pessoas querem só receber aquilo que tu tens para nós, Senhor. Ouro e prata, é isso que o homem quer. Mas o Senhor não tem só, isso é o de menos. A tua palavra diz que nós temos que buscar primeiro o teu reino, porque tudo será acrescentado na vida daqueles que buscam o teu reino. Aleluia, louvado e engrandecido é o teu nome, que nós não vimos olhar, Pai, para o ímpio, aleluia, porque muitas vezes, Pai, aleluia, a gente tem falado, Deus, olha para aquela pessoa, não te busca, e assim, não importa, que nós não vimos olhar para isso, mas que nós vimos olhar para o Senhor, que é o consumador de
todas as coisas. O edificador, aquele que faz coisas grandes e extraordinárias nas nossas vidas e na vida dos nossos e de todos aqueles que creem que o Senhor nos enviou. Por isso eu estou aqui, Senhor, glorificando e exaltando o teu nome. E eu rendo graças ao Senhor por essa maravilhosa palavra neste dia de hoje, em nome de Jesus. Que a tua graça e a tua paz seja sempre comigo e com a minha família e com todos aqueles que creem na tua palavra, em nome de Jesus. E o que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim. Amém? Fique na paz e que todos os irmãos sejam edificados e receba da parte do Senhor, aleluia, aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. E seja grato por tudo que Ele já fez. Fique na paz, em nome de Jesus.